Por que existe certa proporção hierárquica em uma empresa? Você está exercendo a função que você deveria dentro desse espectro? Por que diretores e presidentes de empresas, especialmente de pequeno e médio porte, vivem apagando pequenos incêndios de coisas cotidianas? Eu sou o Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos falar do 90-5-5, ou da distribuição empresarial. Distribuição hierárquica ou distribuição organizacional normalmente segue a regra para grandes empresas do 90-5-5. O 90-5-5 ele normalmente faz o seguinte: 90% do trabalho físico que é feito numa empresa é feita pela grande massa contratada na fundação da empresa, nos empregos de base, onde não tem ninguém em cima. Não pode ser toda a somatória de vendedores e operadores e agentes administrativos, agentes financeiros de uma empresa. Esse grupo de pessoas executa 90% do trabalho de uma empresa. 10% das coisas que passam na mão dessas pessoas, elas não têm ou a capacidade, ou a liberdade, ou a autonomia para resolver. Normalmente esses casos são passados por gerentes e supervisores e assim por diante. Desses 10% que são passados adiante, eles na verdade são feitos 5% em conjunto, metade, com a equipe abaixo e com o supervisor acima. E os outros 5% são decisões que o próprio encarregado desse cargo deve fazer. Normalmente, você pega uma empresa com 10 funcionários, tem uma pessoa só, que é normalmente o dono da empresa, o fundador dela, uma empresa de pequeno porte, e ele está organizando e gerindo essa empresa. Quando chega numa equipe de 20 pessoas, já precisa se ter 2 gestores. Uma equipe de 30, 3 e assim por diante. Conforme você vai montando essa estrutura e essa hierarquia, precisam se criar canais e degraus. Uma equipe de 10 pessoas numa loja, por exemplo, precisa ter um gerente. Esse gerente tem um grande gestor que normalmente pode ser o dono da empresa, no caso de uma empresa de pequeno ou médio porte. Numa empresa de grande porte, tem um diretor regional, que tem o diretor geral, que tem o presidente da empresa. Todos esses degraus vão acontecendo e as coisas vão distanciando, porque 90% é feito pelo andar de baixo. Esses 10% que sobem, 90% são feitos pelo próximo, 90%. E o 1% que resta chega no terceiro ou quarto andar. Então você fala, por que existe um presidente, ou um diretor, ou um cargo elevado numa empresa? Bom, muitas empresas usam o nome de um cargo e de uma pessoa como diretor, meramente por ser às vezes o dono da empresa, colocam como diretor executivo. Mas vale a pergunta, ele está gastando a grande parte do seu tempo fazendo o trabalho de um diretor executivo, de um CEO, de um presidente? Eu te digo que 90% do tempo dele ele parte apagando incêndios e coisas pequenas, porque é uma empresa de pequeno porte. Isso é trabalho que um gerente faz numa empresa de grande porte. O diretor está visando a grande imagem da empresa, a grande visão dela, os grandes projetos. E ele também está apagando incêndios. Incêndios que gerentes, gestores, supervisores não têm a capacidade ou a liberdade para fazer. Conforme a gente vai progredindo nessa linha, vai ficando cada vez mais etéreo, mais raro e mais difícil. O comparativo clássico é de um avião que tenta quebrar o limite da barreira de altitude ou de uma espaçonave tentando romper a estratosfera e ir para o espaço. Conforme você vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito, vai ficando mais difícil de escalar e assim por diante. Isso pode ser a carreira de um indivíduo tentando subir numa empresa através de anos, mas isso também pode ser as coisas que um colaborador da empresa faz. O presidente da Petrobras, ele está fazendo grandes acordos, está visando o futuro da empresa, está estrategizando grandes portes, grandes resultados e estruturas. Então, pegando no caso da Petrobras, o Roberto Castello Branco, o presidente, ele não está fazendo tarefas meniais, ele está preocupado com a grande visão e o grande processo que a empresa vai passar pelos próximos 5 anos, 10 anos às vezes. Tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente tem que se preocupar quando a gente está num cargo superior, não é mais o que um cargo inferior tem. E esse é o grande problema. Se você pegar empresas de pequeno, médio porte, elas vivem tendo esse problema, essa desorganização.
Microempresas, onde tem pouquíssimos funcionários e os fundadores delas tocam a empresa, eles normalmente fazem o serviço de todos os cargos que existem. Conforme a empresa vai crescendo, conforme ela vai se estruturando, conforme ela vai demandando mais equipe, dificilmente você vê essas pessoas, de fato, assumirem o degrau hierárquico superior, não só como chefe, mas como os exercícios que ela tem que fazer e equipar de treinamento, de estrutura, de tamanho de equipe, o suficiente para ele não ter que gastar 90% do tempo dele fazendo um trabalho que não é deste cargo mais. Claro que ele precisa fazer trabalho que não é desse cargo. Política clássica do Bob Eisner, que foi presidente da Disney por muitos anos, é todos os executivos, diretores e ele como presidente também tinham que passar um dia ou até uma semana num dos parques da Disney vestido de Pateta ou de Pluto, para pegar a experiência do que são os empregados bases da empresa. É muito importante ter essa visão? É. Só que o trabalho do executivo continua em volta disso. Vamos falar a verdade. Eu sei que quando você tem uma pequena empresa, uma média empresa, até uma grande empresa, se você for o fundador dela, ninguém tem o carinho, a atenção, o conhecimento dela que um empresário tem. Por isso que ele quer continuar fazendo isso. Mas a partir de certo ponto, se ele não começar a cumprir e criar novos patamares e cargos, ele trava a empresa naquele ponto. Ela nunca vai crescer além disso, ela nunca vai estar estruturada, treinada, pronta para isso. Se uma hora chega num certo tamanho, se não tem um CEO ou um diretor executando como um diretor ou um CEO, pelo menos a maior parte do tempo, por que ela teria asas para romper a estratosfera?